Capítulo 18. A comunidade franciscana. A caravana chegou a Assis em clima de festa e, dali, seguiu para Rivo Torto, onde os irmãos aguardavam ansiosos notícias sobre o destino da comunidade. Foi grande a alegria do reencontro. Durante a ausência de Francisco, os discípulos haviam planejado trabalhos de pregação evangélica e conversas nos lares que desejassem recebê-los. O rebanho de Francisco havia crescido, e o trabalho continuava sendo a principal preocupação de todos. Shaolin, que também irradiava alegria, sentia que aquela era, para ele, a melhor forma de vida. Faltava apenas planejar, junto aos demais, regras internas mais amplas e convincentes para a comunidade. A casa era pequena para tantos frades. Contudo, como o amor ajuda e resolve tudo, acomodaram-se nos ranchos como se estivessem em luxuosas residências. Quando souberam da chegada de Francisco, Dona Maria Picalini, Jarla e Fole foram visitá-lo. O encontro foi repleto de emoção. Choraram e sorriram ao tomar conhecimento de todos os acontecimentos. Sua mãe fez com que ele repousasse a cabeça em seu colo, como nos tempos antigos, e pediu que lhe contasse as histórias que, naquele momento, eram reais e fascinantes. Todos ouviram a voz meiga e vibrante do frade de Assis, que narrava, detalhe por detalhe, acontecimentos que advertiam e instruíam. Fole, que havia mudado muito, estava encantadora. Sua meiguice impressionava a todos, e sua voz parecia um canto que se eternizava no espaço e no tempo. Ela abraçou Francisco e chamou-o de pai pela primeira vez. Pai Francisco, sofremos com tua ausência. Parece-nos que faz anos que nos separamos de ti, e não queremos que isso aconteça novamente. Pelo amor de Deus, fica conosco para sempre, para que sejamos felizes. Se Deus te convidar para tarefas fora de Assis, pede-lhe que me chame também. Poderei prestar qualquer serviço, mesmo o mais humilde. Será uma dádiva valiosa acompanhar-te aonde quer que vás. A mãe de Francisco, passando as mãos por seus cabelos e vibrando de contentamento por tê-lo no colo, acrescentou: as palavras de Fole são também as minhas. Desejo, como nunca, permanecer junto de meu filho. Jarla, com os olhos marejados, fez saber que seus sentimentos eram os mesmos. Francisco, ainda deitado e tomado de intenso amor por aquelas mulheres, respondeu com sabedoria: conheço profundamente vossos corações e vossos sentimentos. Eles muito me ajudaram a viver, concedendo-me coragem e esperança em minhas lutas. Contudo, devo dizer a todas que nossa vontade é fraca diante da vontade de Deus. Ele, o soberano Senhor, sabe o que faz e jamais erra em seus desígnios. É bom que compreendais que meu maior prazer é ter-vos junto de mim, admirando-vos e trabalhando lado a lado, pelo muito que nos amamos. Se nosso Senhor Jesus Cristo considerar conveniente que caminhemos juntos, isso já será o começo do céu em meu caminho. Mas, se ele decidir que nossa separação será melhor para a coletividade, devemos transformar a saudade em amor ao próximo e as lágrimas em trabalho em favor dos que sofrem. Quem verdadeiramente ama não exige, não magoa, não se revolta, não se sente infeliz diante dos desígnios de Deus. Emprega o tempo em tudo o que considera digno diante da vida. Podemos lembrar-nos de Paulo quando falou aos Gálatas. Porque, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Gálatas 6:3. Se acompanhamos alguém por amor, esse amor deve ser verdadeiro. E, se for verdadeiro, não poderá afastar-se das regras traçadas pelo Evangelho. A todos vós que me ouvis neste momento, afirmo que estou aqui para servir. Quando perceberdes que minha vigilância sobre a boa conduta está diminuindo, chamai minha atenção. Desejo que o façais com severidade, para que eu desperte para o bem que devo realizar. Sou escravo da disciplina e devo sê-lo também da educação. Diante de Jesus Cristo, desapareço como indivíduo, no sentido de servir e amar, porque ainda nada sou. Estivemos no Vaticano por bênção de Deus, não em busca das bênçãos de sua santidade, o Papa Inocêncio III. Fomos pedir a aprovação das regras que desejamos pregar e viver, para que o povo nos ouça, dada a cegueira da massa humana. Respeitamos profundamente a Igreja Católica Apostólica Romana. Não obstante, estamos buscando os caminhos ensinados pelo Evangelho nos primeiros tempos da cristandade. Nossas regras são simples, mas difíceis de aceitar, devido à maneira como os povos vivem. Os vícios e hábitos criados pelos homens enlouqueceram os próprios homens. Estamos afastados, há muito tempo, da reta conduta, do reto pensamento e do reto dever, da reta palavra, da reta ação e da reta harmonia, que nos permite conhecer a harmonia espiritual. Sei,
E volto a dizer-vos, que não viemos ao mundo para pisar em sedas e desfrutar as delícias idealizadas pelos homens. Viemos para viver sob um regime de disciplina, expostos ao rigor do sol e da chuva, tendo a natureza como teto, tecidos simples como vestes e porções moderadas como alimento, respeitando aquilo de que a vida necessita, sem desperdício. Falo e repito, quantas vezes for preciso, não viemos combater qualquer ideologia, nem criticar facção religiosa alguma. Viemos procurar todos os meios possíveis de fazer retornar ao seio da sociedade humana o Evangelho tal como nasceu, os exemplos do Cristo e a vivência dos primeiros cristãos. Esses exemplos estão sendo esquecidos pelos chefes religiosos, que mantêm em suas mãos o maior tesouro espiritual da terra, a Boa Nova de Jesus Cristo. Francisco olhou para todos os companheiros, que permaneciam em silêncio, aguardando o restante de sua fala. A aprovação era geral. Sua mãe estava deslumbrada com seus conhecimentos e sua segurança ao falar. Jarla ouvia satisfeita, pois conhecia os talentos de seu filho do coração. Fole deixava evidente sua admiração. Todos, sentados no chão, escutavam Francisco de Assis dissertar sobre assuntos profundos, jamais abordados daquela maneira, nem mesmo nas igrejas, por padres, bispos ou cardeais. Era uma verdadeira manifestação mediúnica no século XIII. Francisco, envolvido pela inspiração divina e pelo dom de transmitir, fixou os olhos em Shaolin, que passará a ser chamado de Frei Luís, e disse com respeito e alegria: Frei Luís, poderias repetir a passagem do grande apóstolo de Jesus, Paulo de Tarso, aos Coríntios, sobre o amor? Desde já agradecemos tua oração, para que possamos firmar nossos sentimentos nesse dom que, para nós, significa a própria vida na vida universal. Frei Luís, sorrindo para todos, começou a recitar a mensagem de luz. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Frei Luís nada acrescentou de próprio àquela mensagem evangélica. Muitos companheiros choravam baixinho, e as mulheres choravam ainda mais. Francisco rejubilava-se de alegria pelo companheiro, que não perderá a lúcida memória nem a capacidade de guardar, nos arquivos da mente, os tesouros da vida. Quebrando o silêncio, Francisco falou com entusiasmo. Meus irmãos, nas palavras do apóstolo Paulo está todo o nosso empenho de fazer do amor o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Quem fugir dessas diretrizes afastar-se-á de nós, mais ainda, de Deus e de Cristo. O amor é verdadeiramente o supremo domingo. Quem o desconhece jamais encontrará Jesus. Esperamos que todos reconheçais o amor de que falamos e compreendais suas mais sutis manifestações, para que possamos viver plenamente a paz que ele oferece. E, já que estamos envolvidos nesta atmosfera de amor, devemos dizer com toda a sinceridade do coração: quem ama na posição em que Cristo amou e ensinou, por meio do exemplo, não tem pai, não tem mãe, não tem irmãos de sangue, não tem escravos e não tem senhores. Todos somos filhos do mesmo Pai que está nos céus, sem exceção, somos irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. As notícias da ordem dos irmãos menores e de suas regras de vida espalharam-se pelo mundo. Crescia o interesse de pessoas que desejavam conhecer a comunidade e o próprio Francisco de Assis. A cidade de Assis tornou-se famosa. Pessoas vinham de várias regiões da Itália, da França, da Alemanha, de Portugal e da Espanha, algumas chegavam até mesmo do Oriente. A cada dia, aumentava o número de discípulos. Grandes nomes integravam-se à ordem, desde que aceitassem obedecer às regras estabelecidas. O grande objetivo de Francisco e de seus cooperadores era trazer o Evangelho de Jesus para a vivência das criaturas. Era o desprendimento sem miséria, o amor sem apego e o perdão sem conivência. Era fraternidade com respeito, caridade com discernimento,
partilha dos bens nos lugares apropriados e trabalho honesto para viver do suor do próprio rosto. Era liberdade com responsabilidade, alegria nas coisas santas e energia sem violência. Era compreender e escolher o bem sem ostentação. Para o clero estabelecido e estruturado no mundo, o programa da comunidade parecia um absurdo. Ninguém poderia viver daquela forma. Entretanto, nem todo o clero era contrário. Alguns cardeais, bispos e padres encontravam nos planos de Francisco de Assis uma possível salvação para a Igreja Católica Apostólica Romana, cuja doutrina havia sido enriquecida por preceitos espirituais, humanos e transitórios. Não nos compete julgar a vida da religião que tanto respeitamos. Falamos apenas da parte que cabia aos homens e que eles não realizaram. Suas deficiências aumentaram o trabalho dos espíritos superiores na vigilância do tesouro do Cristo. Foi necessário que muitos desses espíritos, provenientes de esferas elevadas, renunciassem ao mundo em que viviam para descer à terra e manifestar-se como homens, restabelecendo todas as coisas. Os que tinham visão curta consideravam, e ainda consideram, improdutivas as vidas desses grandes místicos e santos, cujas luzes brilham cada vez mais. Com o passar do tempo, seus exemplos se tornam mais atuais e mais firmemente estabelecidos na verdade. Francisco de Assis, que há 800 anos revestiu-se de um corpo humano no mundo, jamais deixou de manifestar à humanidade exemplos de fé, devotamento, renúncia, amor, caridade, perdão e paz. Agora, pela maturidade das próprias criaturas, é a época em que mais se fala nele. Nada se perde. Essa é uma verdade. Tudo se transforma para o bem da coletividade. Não temos a pretensão de apresentar a vida desse santo em todos os seus aspectos missionários. Para isso, seriam necessários centenas de livros. Este humilde apontamento pretende apenas fazer com que esse místico por excelência permaneça mais profundamente no coração das criaturas, pela força de seu exemplo, além de trazer à luz fatos desconhecidos dos homens. Podemos dizer que Francisco de Assis foi o Cristo da Idade Média. Muitas vezes, testemunhamos, com reverência, a corte espiritual de Jesus descer de planos resplandecentes para assistir aquele homem de Deus. Fomos testemunhas visuais, em inúmeras ocasiões, das curas realizadas por Francisco. Entretanto, sobre suas mãos estavam as mãos de Jesus. Na terra, curas instantâneas somente ocorrem com a presença do Cristo, sobretudo quando se trata de corpos profundamente danificados, como nos casos de lepra, cuja cura, naquela época, equivaleria quase à criação de um novo corpo. Essa ciência, embora alguns lhe compreendam a teoria, exige, na prática, uma evolução muito distante da alcançada pelos homens e até mesmo por muitos santos. Falamos desse homem com respeito, por causa de seu profundo respeito a Jesus Cristo. Falamos dele com carinho, por causa de seu profundo carinho por Jesus de Nazaré. Falamos dele com o amor que conquistamos, por causa de seu profundo amor ao Mestre. Francisco rompeu todas as barreiras que separam as religiões e elevou-se acima das misérias humanas, alcançando o centro energético dos corações. Sabes por quê, caro irmão de jornada? Porque ele ama teu filho como tu o amas. Ama teu pai como tu o amas. Ama teus parentes como tu amas os teus. Ama teus amigos, os doentes de todas as classes e os presos de todas as espécies. Ama os animais de todos os reinos e ama a ti, que leis estas palavras com carinho, porque ele é o amor em forma de luz, beijando a terra em que resides. A religião de Francisco de Assis é o amor, pois ele é um cidadão universal, sob a influência de Deus e nas mãos de Cristo. Como em tudo é indispensável o preparo, o filho de Bernardone lembrou-se logo de conscientizar os companheiros acerca da doutrina que deveriam pregar. Sua comunidade não poderia permanecer em um único lugar, nem seus companheiros de luta permanecer juntos. Assim como os soldados não devem concentrar-se todos em um mesmo ponto durante uma guerra, também, na guerra das ideias e na revolução que abraçavam, era indispensável dividir os discípulos. Somente assim a divulgação do Evangelho em espírito e verdade poderia processar-se com maior rapidez entre os homens. A presença de Jesus seria reinstalada na face da terra para a paz dos homens. O clima da Idade Média era dos piores, pois o mal estava organizado por meios que não deveriam ser utilizados, e, pior ainda, em nome de Deus e de Cristo. Certa noite, Francisco estava deitado sobre uma velha folha de porta. Depois de longa meditação, sentindo o sacrifício imposto pela falta de recursos, elevou o pensamento a Jesus, buscando humildemente soluções adequadas. Senhor, que queres que eu faça diante do que já pretendo realizar em favor do bem, do amor e da caridade?
Sinto-me como um barco levado pelo vento, sem conseguir dominá-lo. Tenho o consentimento do clero romano para trabalhar em sua lavoura de inúmeras consciências. Posso afirmar que essas portas estão abertas para nós. No entanto, sei que isso não é o essencial, pois amanhã ou depois poderão ser fechadas, se assim convier à política e aos interesses particulares. Sei que, até agora, raramente se considerou o interesse da coletividade, principalmente quando isso implica perder o bem-estar físico ou a autoridade de mando. Todavia, Senhor, compete-me apenas ouvir-te, por ser teu escravo em todas as dimensões que eu puder viver. Sou teu e peço-te que vivas em mim. A casa está cheia de companheiros decididos. Eles esperam, assim como eu, uma ordem tua, para que possamos tomar as armas que se encontram no paiol divino de tua boa nova do reino. Ordena, e marcharemos sob o teu comando. Francisco permaneceu por alguns instantes em completo êxtase, condição que lhe fora concedida como uma espécie de prêmio. Então, ouviu a grande voz que lhe falava sem utilizar sons audíveis. Francisco, quero que faças a vontade daquele que me enviou ao mundo para organizar o bem. A vontade de meu Pai, que está nos céus, é que o ames sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eis as duas chaves que abrem todas as portas da vida e da felicidade. Sabes o que desejo que faças, no desdobramento desses dois mandamentos de luz. Já foram escritos em tua consciência os preceitos mais puros, para que vivas com a dignidade de um homem que conhece a verdade, com a filosofia de um discípulo consciente de seu caminho e como filho de Deus que respeita a vida. Dentro dessas verdades, encontrarás inúmeras ramificações que tua criatividade espiritual te fará perceber. Além disso, para renovar tuas forças e as de teus companheiros, devo esclarecer tua mente quanto ao equilíbrio das emoções em todos os sentidos, organizando o bem sem que falte a prática nos labores de cada dia. Deves pensar e agir na caridade, sem te esqueceres das obras, para que ela seja viva na lavoura de Jesus. Deves incentivar todas as conversas em que o amor seja o centro dos assuntos, sem te esqueceres da universalidade dessas virtudes, para que nunca percam seu caráter de alimento do espírito. Prepara teus discípulos como te ensinei e jamais te esqueças desta verdade. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser o maior, faça-se o menor de todos. Conheço tua têmpera nos compromissos assumidos, mas é sempre bom afirmar que ninguém realiza algo sozinho. Se aquele que manda não sabe obedecer, acabará sozinho nos caminhos que idealizou. Faz amigos, não pelo prazer de desfrutar da amizade, mas pelo dever da criatura que ama. Sois muitos, mas sereis muito mais na unidade dos compromissos. Deveis dividir-vos não por vaidade nem por desavenças, mas por inteligência, para que o Evangelho seja conhecido rapidamente em vários cantos do mundo. Francisco, prepara todos com conceitos seguros, sem pressa, e não impõe as tuas convicções. Fala com amor e alegria. Fala doando, e receberás vida do grande suprimento. Exclui das conversas tudo o que contradiz o amor, pois vencerás sempre. Avante! Francisco de Assis suspirou profundamente e adormeceu no mesmo instante. Já havia mais de 200 companheiros, e era urgente tomar uma decisão, pois havia muitas mãos prontas para trabalhar. No dia seguinte, Francisco iniciou, com toda a comunidade, o que hoje chamaríamos de curso intensivo para o preparo dos frades. Eles precisavam compreender o que deveriam fazer e dizer durante suas excursões por todas as direções do mundo. Viver o Evangelho não significava permanecer em comunidade, comendo, bebendo e dormindo no sossego que a comodidade proporciona. Evangelho era trabalho, sacrifício dos prazeres sem importância, desprendimento e coragem para encarar a consciência face a face, sem medo de ouvir sua condenação por não ter cumprido o dever. Isso era ainda mais importante na Idade Média e na missão que haviam vindo cumprir, romper o frasco de essências raras onde se encontrava o mais puro conceito do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, para que o povo, cansado e oprimido, pudesse sentir o perfume da esperança com a segurança da verdade. À noite, todos estavam reunidos em um rancho que servia de igreja, construído pelas próprias mãos dos frades menores nos arredores de Assis. Ergueram-no com rapidez de relâmpago, cantando e conversando sobre as ideias mais elevadas que a vida poderia oferecer à humanidade. Sentaram-se no chão, para sentir o calor da terra e a inspiração do céu. Francisco estava fora com alguns companheiros, em busca de alimento. Quando viu o rancho pronto, naquela simplicidade que não poderia ser diferente, chorou de alegria. Antes de entrar, ajoelhou-se no solo e disse, emocionado: "Obrigado, Senhor." Levantando-se,
acrescentou. Não mereço tanto. Ali mesmo, todos se alimentaram, sem que a fome exigisse mais. Depois de profundo silêncio, Francisco falou com entusiasmo. Meus filhos do coração, tenho o dever de anunciar-vos que o Senhor deseja que nos reunamos em conversações edificantes, para aprendermos uns com os outros aquilo que for mais útil à pregação da boa nova do reino de Deus. Se for do agrado de todos, sugiro que comecemos hoje, agora, como inauguração de nossa primeira igreja em Assis, casa de Deus construída por vossas próprias mãos. Frei Leão e Frei Luís adiantaram-se e disseram, sorrindo, diante de todos. Frei Francisco, não nos disseste que, quando errasses, poderíamos chamar-te a atenção, se fosse necessário, até mesmo agredir-te e colocar-te à força no lugar certo. Depois de algum tempo, Francisco confirmou. Podereis fazê-lo, pois isso se torna um dever para todos. Os frades haviam confeccionado uma cadeira de cipó grosso e fino para que o homem de Assis pudesse falar em posição de maior destaque, pois era o guia da comunidade. A cadeira foi camuflada para que ele não a visse. Quando a apresentaram, 2 frades pegaram Frei Francisco, um de cada lado, e fizeram-no sentar-se naquela tribuna de honra. Francisco olhou para eles e sorriu. Não encontrou outra saída senão permanecer sentado e percebeu que o assento era confortável demais. Retirou pacientemente da cadeira o acolchoado de capim macio, tecido por mãos hábeis, e disse: Eis que devo oferecer este assento ao nosso querido irmão Maceu, homem de alta linhagem, cuja educação é o clima permanente de sua personalidade e cujas boas maneiras são sua própria vida. Além disso, ele sofre de dores no assento. Frei Ângelo, campeão da nobreza, levantou-se satisfeito e entregou a Frei Maceu a oferta de Francisco. Todos sentiram o amor do filho de Maria Picalini por seus filhos espirituais. O ambiente era de serenidade e respeito mútuo. Era uma verdadeira casa de Deus, onde aqueles homens simples se reuniam para uma grande tarefa de aprendizado, romper as barreiras da programação humana e tornar conhecido o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em espírito e verdade. Frei Leão, que atuava como secretário, e Frei Luís, dotado de memória quase fotográfica, estavam sempre ao lado de Francisco. Frei Leão, em sua simplicidade, decidiu quebrar o silêncio e dar início a uma das reuniões mais ativas da comunidade no Rancho da Luz. Foi o primeiro a chamar Francisco de pai. Pai Francisco, qual é o dever mais urgente que temos para com Deus? Francisco, quase em êxtase, mas perfeitamente lúcido, respondeu com bondade. O dever mais urgente para com Deus é amá-lo sobre todas as coisas, com a mais profunda sinceridade, no reto dever e na reta consciência, na reta compreensão, no reto entendimento e na reta moral, no reto perdão, na reta caridade, no reto desprendimento, na reta pobreza e na reta humildade, na reta paciência, na reta amizade, sempre que pensarmos nos outros, colocando-nos como se fossemos eles próprios. Tudo o mais de que necessitarmos no dia a dia virá como inspiração, moldando-nos como instrumentos da divindade enquanto caminhamos pelo mundo. Frei Maceu, já bem acomodado com a dádiva de Pai Francisco, dirigiu-lhe a seguinte pergunta. Pai Francisco, quais são os compromissos assumidos com o próximo pela consciência? O filho de Assis, na mesma disposição com que responderá a Frei Leão, continuou. Meu filho, o maior compromisso com o próximo é aquele que temos conosco e com Deus. Jesus Cristo não se esqueceu de responder a todos, condensando os 10 mandamentos em apenas 2. O primeiro, que já citamos, e o segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Não podemos viver sem o próximo. Em tudo o que fazemos, precisamos uns dos outros. Mesmo que não o vejamos, o próximo está constantemente nos ajudando de inúmeras formas, muitas vezes, sem exigir nada de nós. Deus nos criou interligados pelo amor. Por isso, não podemos viver sem a vida alheia. O amor é o centro da vida na vida de Deus. Ninguém poderá amar o próximo por interesse. É esse clima mais puro da alma que gera a felicidade. Jamais alcançaremos a felicidade sem percorrer os caminhos do amor puro. O interesse de Jesus era levar o Evangelho a todas as criaturas e o amor a todas elas. Todos fazemos parte de um rebanho cujo pastor é Ele. Podemos notar neste rancho uma paz grandiosa, uma alegria verdadeira e uma amizade sem precedentes. Por quê? Pela força do amor de uns para com os outros, que é fruto do amor ao próximo. Entretanto, existe um próximo que dorme na ignorância das coisas de Deus e necessita muito mais de nossa compreensão, assistência, perdão e convivência. É para vivermos junto desses irmãos, na mais alta expressão dos sentimentos, que estamos aqui nos preparando.
Frei Egídio levantou a mão com suavidade e falou pausadamente. Pai Francisco, em que posição devemos ficar quando nossa família não compreende nossa missão fora do lar? Francisco, com a serenidade de sempre, organizou as ideias e buscou, na oração, as palavras mais simples. Então respondeu com brandura. Frei Egídio, temos para com a família um dever maior. Sendo ela o grupo mais próximo, é junto dela que podemos ouvir e ser ouvidos. A família oferece a possibilidade de permanecermos visíveis no mundo, no qual devemos fazer prevalecer, acima de tudo, a vontade de Deus. Aqueles que ainda têm responsabilidades familiares encontrarão, no próprio lar, um vasto campo de trabalho e realização. A pregação do Evangelho dentro de casa quase não necessita de palavras, pois nela funciona, com maior proveito, o exemplo. Quem dirige um lar recebe ajuda daqueles que convivem consigo, quando estes lhe apontam falhas que ainda não teve oportunidade de corrigir. Se já conquistou a humildade, o lar será sua melhor escola, e o aprendizado poderá ser mais profundo do que o daquele que visita todos os países do mundo pregando o bem. Ninguém perde por permanecer, como dizes, ligado a um lar. Ao contrário, ganha muito, se souber viver com os que o cercam e compreendê-los. Lembra-te de que nosso mestre nasceu em um lar. Quando chegou o momento, rompeu os vínculos que o retinham e formou outros lares, sem se prender a um único, pois sua missão era ser o mestre de todas as ovelhas. Seu lar é a humanidade, e todos somos, em Deus, nosso Pai, seus irmãos menores. Existem aqueles que constroem lares com deveres e compromissos assumidos, assim como existem os que não vieram para isso, fazendo de todos os lares a própria família e estendendo seu amor por toda a terra. Cada um de nós tem uma missão diferente. Quando compreendemos nosso dever, Deus acrescenta o restante. Quanto ao nosso caso particular, já não existe vínculo no que se refere às coisas materiais. Fui separado de minha família pela vontade de meu pai, devido ao excesso de domínio que desejou exercer sobre mim quando eu já era maior de idade. No que diz respeito a ajudá-los, eles não precisam de mim materialmente. Em espírito, onde quer que eu esteja, poderei auxiliá-los, se for necessário. Acima de tudo na terra, tenho compromissos com minha consciência e com nosso Senhor Jesus Cristo. Sou livre, graças a Deus, no que se refere à família. Frei Lucílio, personificação do desapego às coisas materiais, fez a seguinte pergunta. Irmão Francisco, por Deus, poderias explicar-nos o que é a caridade para conosco mesmos? O poverelo de Assis, meditativo e manso, respondeu com alegria. Essa caridade, como dizes, é uma das mais preciosas. Não buscamos desfrutar de um bem-estar celestial apenas para nós mesmos, mas para nos prepararmos melhor para trabalhar com os outros. Se um soldado precisa de treinamento para lutar e vencer o inimigo, muito mais precisam de preparo os soldados de Deus, que somos nós, pela misericórdia divina. A caridade para conosco mesmos consiste em preparar pensamentos, ideias e sentimentos para que possamos fazer melhor o bem ao próximo. Vivemos em regime de urgência, preparando-nos para falar com dignidade, trabalhar com discernimento e ajudar por amor. Quem ainda não educou a si mesmo, como poderá trabalhar na educação coletiva? Quem ainda não perdoou, como poderá falar e ensinar o valor do perdão? Quem ainda não se desprendeu dos bens terrenos, como poderá pedir aos outros esse desprendimento? Quem ainda não ama a Deus e a si mesmo, como poderá mostrar às criaturas que o amor é a própria felicidade? Primeiro, temos de sentir e vivenciar aquilo que pretendemos ensinar. A caridade para conosco é desejar todo o bem possível, sem egoísmo, contrariando certos instintos inferiores por meio de uma disciplina ativa e constante. A caridade que nasce no coração da criatura é fruto do esforço próprio. Depois, surgem as bênçãos de Deus e de Cristo. Toda subida exige esforço, todo esforço necessita de inteligência, e a inteligência só encontra proveito quando é orientada pelo coração, ligado às leis naturais. Frei Arlindo, modelo de alegria, sinalizou que desejava falar. Em seguida, perguntou. Gostaria de saber, Pai Francisco, o que é a caridade para com os outros? Francisco de Assis, sem demonstrar cansaço, revelou em seu semblante certo contentamento e expôs pacientemente. A caridade para com os outros é fruto de longas experiências. A caridade verdadeira é filha do amor. Não exige, para não perder a alegria, não ofende, para não perder a paz, não violenta, para não perder o equilíbrio, não é maledicente, para não frustrar a bondade, não arde em ciúmes, para não aborrecer ninguém,
Não duvida das coisas de Deus, para não esquecer a esperança. Cumpre o dever para o qual foi chamada, a fim de não se submeter ao tribunal da consciência. A caridade para com os outros começa pelo respeito aos direitos alheios e aos direitos de todas as criaturas, dentro de nossas forças. Ela nunca reclama, nunca amaldiçoa nem se revolta, nunca deseja o mal, nunca pede apenas para si, nunca injúria e nunca se entrega à tristeza. É um sol de Deus que jamais se apaga. Frei Rufino, um dos irmãos mais devotados, perguntou prontamente: Pai Francisco, por gentileza, poderias dizer-nos o que é o verdadeiro desprendimento? O irmão Francisco, renovado em Cristo pelas energias gastas na conversa e nas respostas aos companheiros, respondeu: Frei Rufino, desprendimento é não se prender a coisa alguma, pois ninguém deseja permanecer preso. Até os animais sofrem quando aprisionados. Todos queremos ser livres. A liberdade é amada por todos e por tudo. No entanto, a vida nos condiciona a determinadas prisões. Enquanto não despertamos para a realidade, somos escravos da própria ignorância. O Cristo chamou um grupo de homens para segui-lo, mas desejou que fossem livres, libertando-se das amarras terrenas. Ele mesmo disse: Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Desprendimento não significa jogar fora os bens terrenos sem consciência do que se está fazendo. Quem age assim confunde desleixo com desprendimento. O bom senso deve sobressair em nós. Existem várias formas de desprendimento, conforme a pessoa que se desprende, sua posição no mundo e sua relação com a humanidade. Depende também daquilo que estamos fazendo e do que pretendemos fazer. Pode existir um rico desprendido e um pobre usurário, porque a ganância nasce dentro da criatura e se projeta sobre as coisas exteriores. É a ignorância que movimenta tudo, por não permitir que o ignorante conheça as leis de Deus, que jamais se esquecem daqueles que trabalham e confiam nas forças superiores. Desprendido é aquele que sabe dar, pois é dando que recebemos. Contudo, dar também é uma ciência. Quem não sabe dar permanece sempre em dívida. O desprendimento é o clima do sábio, do santo e do homem verdadeiramente inteligente. Essa virtude é a base de nossa vida, porque vivemos em Cristo para que Deus viva em nós. Frei Gil, jovem refinado na contemplação, perguntou: Frei Francisco, Pai de todos nós que aqui nos reunimos, se for do teu agrado, gostaria de saber o que é a pobreza de que tanto falas. O homem da Úmbria fitou os olhos do discípulo e esclareceu: Irmão Gil, como buscas profundamente as coisas de Deus, com uma bondade que muitos desconhecem, diria a todos os que me ouvem e me toleram por caridade que a pobreza, em sua essência cristã, é felicidade. A riqueza no mundo das formas é pura ilusão. Ela traz problemas de difícil solução para nossos caminhos, porque o dinheiro, nas mãos de quem não compreende seus objetivos fundamentais, passa a dificultar os ideais mais puros. É bom compreender que existem muitos pobres ricos e muitos ricos pobres. Amamos a pobreza em um sentido diferente daquele que os materialistas lhe atribuem. Fazemos tudo para que as riquezas de Deus circulem, pois Ele é o único dono de tudo o que existe na criação. Nós, que formamos esta comunidade, adotamos diretrizes mais rigorosas acerca da pobreza, para fixar na mente de nossos companheiros o desprendimento, um desprendimento que valoriza as coisas e não que as despreza. Somos, e devemos ser, o contraste com aquilo que existe nas religiões organizadas pela política e pelos interesses individuais. Vivemos para dar tudo de nós, para que nossos semelhantes possam, ao menos, começar a dar de si aos outros. Isso já é o início da oferta cristã, da caridade e do desprendimento. Nosso Senhor Jesus Cristo foi, no mundo, o mais pobre dos homens. Ele mesmo disse que não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça quando precisasse descansar. Entretanto, era e continua sendo o maior doador que a terra conheceu. A pobreza, no sentido de que falamos, é sinônimo de liberdade espiritual. Aquele que consegue ser pobre segundo a filosofia do Cristo é verdadeiramente o mais rico dos cidadãos do mundo e do céu, porque vive em perfeita harmonia com a própria consciência. Esse é um assunto sobre o qual devemos falar muito, pedindo sempre a Jesus que nos ajude a compreender o que é a pobreza no cenário evangélico. Frei Bernardo, sustentáculo da fé cristã, movido pela confiança nos ideais de seu pai espiritual, selecionou as ideias e perguntou com segurança: Pai Francisco, o que podemos entender por instrução? Francisco fechou os olhos, meditou por alguns instantes e falou serenamente: Frei Bernardo, a instrução, no sentido espiritual, é o acúmulo de experiências nos arquivos da alma. Quem não se instrui não acompanha o progresso,
que certamente é uma força de Deus nos caminhos dos homens. Aprender, meu filho, é uma grande bênção que nos ajuda a libertar o coração das trevas. A instrução repele, quando não desfaz, a ignorância, ampliando os sentimentos em todas as direções. Todavia, ela precisa de algo além do saber. Para que o conhecimento seja acompanhado de discernimento, a instrução necessita de disciplina e de bom senso no emprego da inteligência, para que esta não se torne motivo de escândalo. A instrução jamais deixará de ser necessária. Quem não conhece não pode viver bem. Entretanto, ela exige vigilância em todas as suas manifestações no mundo, que está cheio de sábios, mas ainda carece de santos. Procura instruir-te sempre, meu filho, mas jamais te esqueças das leis naturais e daquele que as criou. Seguindo, caminharás por bons caminhos. Frei Ângelo, destacando-se pela nobreza de caráter, interpelou Francisco. Pai Francisco, o que podemos entender por educação? Francisco respondeu cordialmente. Educação, meu filho, é um tesouro que nasce, primeiramente, no ambiente da evolução espiritual. Onde existe ignorância, não pode existir verdadeira educação. Ela é uma força de Deus no coração humano, que deve ser despertada por vários meios, principalmente pela disposição para o bem comum e pelo respeito aos direitos alheios. No mundo, muitas vezes se confunde educação com instrução. São forças paralelas, com objetivos semelhantes. Para conduzir o homem à tranquilidade da consciência, a educação precisa da sabedoria, e esta não terá vida nobre sem aquela. Na instrução, a criatura necessita mais de mestres que orientem seus caminhos e de livros que preservem suas experiências. Na educação, o mestre é o tempo, e os livros são a natureza, que reúne todos os valores e os entrega à consciência. Educar, no sentido de que falamos, é nossa meta. Mas, primeiro, devemos educar a nós mesmos, para depois ajudar os outros pelo exemplo. O mundo e a humanidade ainda terão de atravessar milhares e milhares de anos nesse trabalho de educar-se e conscientizar-se de que o amor é a vida, buscando luz para a alma. Entretanto, a educação sem o saber corre o risco de atrofiar os sentimentos. É por isso que a natureza é quase sempre binária. Homem e mulher, dia e noite, claro e escuro, duas pernas, dois olhos, dois ouvidos e tantas outras coisas que podemos analisar em uma simples meditação. No fim, sabedoria é o amor pousando no topo da vida, para a glória da própria vida. Frei Juníparo, em quem a paciência fizera morada, levantou a mão e manifestou seu interesse. Pai Francisco, gostaria de conhecer o valor da cortesia. Francisco, na mansidão peculiar de seu ser, respondeu com humildade. Caro irmão, a cortesia é o aprimoramento da alma. Qualquer que seja sua manifestação, ela é filha da educação e nasce sob o beneplácito do amor. A afabilidade, mesmo quando se expressa em relações nas quais existe interesse, exerce um trabalho íntimo na criatura. É algo que começa a nascer e jamais morrerá. Quando despertas para o bem verdadeiro, sob a luz da caridade, jamais te esqueças dessa virtude. Ela valoriza a tua vida e a daqueles que te cercam, desperta a esperança e constrói a amizade. O homem polido não maltrata nem injúria, não se esquece do bem e desenvolve sempre a alegria. Frei Elias, homem integrado à benevolência, falou com mansidão. Pai Francisco, se fosse possível, gostaria que falasse sobre a amizade. O homem de Deus, seguro de suas convicções, ampliou o assunto. Primeiramente, devemos lembrar que o apóstolo Pedro se interessou muito pela amizade quando recomendou a seus companheiros que conquistassem amigos. Repetiremos o ensinamento do primeiro discípulo de Jesus Cristo, no mesmo tom. Deveis fazer amigos, pois a amizade verdadeira será luz em todos os caminhos para a eternidade. Eis o tesouro de que não devemos nos esquecer em nenhuma circunstância. No momento de falar, na hora de compreender, durante o trabalho, quando estivermos em casa, em nossas andanças e até mesmo nas orações, pois a amizade é um vínculo por onde pode transitar o amor. Passaremos por muitos lugares, meus filhos, dando e pedindo. Conheceremos muitas nações e nos comunicaremos com milhares de criaturas. Não nos faltarão oportunidades de fazer amigos. Esse é o mais belo exercício para compreender o semelhante e ajudá-lo com nossos recursos. Amanhã, essa amizade poderá ajudar-nos a divulgar a palavra do Cristo a todas as criaturas de Deus. Fazer amigos é acumular tesouros na eternidade. Devemos recordar os 2 mandamentos sintetizados por Jesus, quando se referia aos 10 recebidos por Moisés no Monte Sinai. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se os homens se amassem e fossem verdadeiramente amigos uns dos outros,
a terra se transformaria em céu. Nada faltaria, porque o desejo de ajudar seria uma força divina a correr nas veias de todas as criaturas. É isso que deveremos ver no futuro, quando o Mestre dos Mestres for orado por todos os povos e o Evangelho for falado e vivido por todas as pessoas. Todas as virtudes estão ligadas à amizade, e ela se engrandece quando essas virtudes se transformam em amor. Frei João, amante do trabalho e artesão de primeira grandeza, enfrentou a dificuldade de falar e conseguiu perguntar: Pai Francisco, seria bom para todos nós ouvir tua palavra sobre a verdadeira propriedade. Francisco de Assis, com semblante jovial, percorreu em pensamento o mundo inteiro e seus desequilíbrios financeiros. Lembrou-se de seu pai terreno, Pedro Bernardone, e pediu a Deus inspiração para aquele tema, que discutia desde a juventude. Então, respondeu com energia, mas com a brandura concedida pela educação: Frei João, trouxeste um assunto de grande interesse para nossa comunidade. A verdadeira propriedade é muito importante para nós, pois constitui a primeira regra que adotamos: trabalhar para conquistar a verdadeira propriedade. Devemos acumular bens no celeiro da consciência, aqueles que adquirimos pelo esforço de cada dia, pela educação, pela instrução, pela disciplina, pela dor e por todos os problemas que enfrentamos. As propriedades do mundo são enganosas, pois nos prendem às regras humanas, nas quais acumulamos bens terrenos. Temos de vigiá-los e defendê-los, muitas vezes arriscando a própria vida. Com frequência, esses bens nos levam a ações contrárias à moral e desfazem nossa dignidade. O verdadeiro sábio nada possui, para não se tornar prisioneiro do ouro. O verdadeiro santo é despojado da fortuna, para não ser seu escravo. Nesta comunidade, cujo guia principal é nosso Senhor Jesus, observaremos a regra áurea do desprendimento, para trabalhar sem vínculos com as coisas do mundo e permanecer livres para realizar o programa de Deus. A verdadeira propriedade, meus filhos, é aquilo que podemos guardar no coração. São os talentos mencionados no Evangelho, que carregamos conosco por onde andamos, sem medo de que ladrões os roubem, pois são intransferíveis e eternos. São conquistas que permanecerão conosco para sempre, pelas bênçãos de nosso Pai Celestial. Não queremos que entendais que desprezamos o ouro do mundo. Quando ele chegar às nossas mãos, devemos encaminhá-lo aos lugares adequados, onde for mais necessário. Tudo, em seu devido lugar, é bênção de Deus para a felicidade do homem. A verdadeira propriedade é discernimento, cordialidade, saber ouvir, compreender sem ferir, trabalhar por amor e falar ajudando. Os valores de Deus não podem permanecer parados na alma, presos pelo egoísmo. O tesouro dos céus aumenta em nós na proporção em que o distribuímos. Reafirmamos com alegria: é dando que recebemos. Frei Boaventura, amante do perdão, levantou a voz e perguntou: Frei Francisco, estou ansioso para ouvir-te falar sobre o sexo. O homem de Assis, plenamente comprometido com sua conduta cristã, sabia que precisava abordar aquele tema dentro da comunidade. Seus companheiros deveriam ser conscientizados sobre todos os assuntos, inclusive a sexualidade. E falou com sabedoria: Irmão Boaventura, desejamos a paz de Deus para todos os corações. Permita ao Senhor que compreendamos profundamente os problemas inerentes à vida e saibamos conquistar virtudes em meio aos desastres morais. Meu filho, o sexo, em si, é gerador de energias divinas. É por seu intermédio que a vida física se expressa na Terra, em todos os reinos da natureza. No ser humano, o sexo desperta uma das maiores forças conhecidas na forma de instinto. Ele supera deficiências e reúne energias variadas para alcançar seus objetivos. Entretanto, necessita de educação e disciplina para sublimar-se em virtude espiritual. Sei que encontraremos muitos irmãos incapazes de superar o impulso sexual. Mesmo depois de dominarem outros instintos grosseiros, o impulso sexual e o medo da morte costumam ser os últimos a ser vencidos. O primeiro, principalmente, acompanha a alma onde quer que ela resida. O sexo insaciável, quando desgovernado, não respeita os direitos alheios. Cria desarmonias destruidoras, sem a devida disciplina, perturba a sociedade, desfaz lares, rompe amizades, desvia almas e desagrega comunidades. Todavia, quando aqueles que vieram ao mundo para dar continuidade aos povos e oferecer oportunidades às almas orientam devidamente esse impulso sagrado, ele se transforma em força de Deus para a criação da luz. O Evangelho fala dos que se fizeram castos, dos que nasceram castos e dos que não são castos, e amplia a castidade para um conceito mais elevado, o da pureza de virtudes.
Nada exigimos de quem deseja seguir o Cristo. Expomos regras para bem servir a humanidade em seu nome. Não pretendemos afastar ninguém de suas responsabilidades familiares para com esposas, filhos, parentes e amigos. Desejamos apenas que cada criatura se volte para dentro de si mesma, consulte a própria consciência e escute sua voz interior. Qualquer lugar é adequado para agir em nome de Deus. Queremos conosco aqueles que possam acompanhar-nos livremente, por vontade própria e sob sua responsabilidade. Não pretendemos determinar a ninguém como deve viver sua sexualidade. Até os animais sabem conduzir-se segundo a natureza. Queremos, sim, despertar as criaturas para Cristo e para Deus, sob o comando da consciência. Frei Filipe, em seu ambiente de serenidade, despertou de sua meditação e, demonstrando interesse, falou com bondade. Irmão Francisco, seria bom para todos nós saber algo mais sobre o perdão. Francisco, diligente e amigo, discorreu com riqueza de detalhes sobre o tema que tanto amava. Frei Filipe, que Deus, em sua divina sabedoria, inspire-nos neste momento de meditação e nesta escola do Evangelho. Falar sobre o perdão muito nos agrada. Ele abre as portas da verdadeira felicidade e liberta o coração da opressão da consciência. É tão divino que nos permite esquecer as ofensas e cria condições para refazermos amizades. Quem já compreende que deve perdoar começa a perceber o bem-estar espiritual. Quem já sente alegria em perdoar é aluno da escola da caridade para consigo mesmo. E quem perdoa por amor às criaturas que o ofendem já se libertou das contingências do mundo e alcançou o bem universal, alimentando-se no grande suprimento de Deus. O perdão retira o mal dos canais por onde ele poderia proliferar. Ele é a própria paz e o socorro dos desesperados, pois transforma o ambiente pernicioso do ódio em atmosfera capaz de gerar amor. Somos humanos e desejamos a perfeição espiritual. Em muitas circunstâncias, somos atingidos por ataques inesperados de irmãos que desconhecem nosso trabalho. O Evangelho, porém, oferece-nos o recurso do perdão. Assim, limpamos a mente e o coração das impurezas que o ódio e a vingança começam a instalar. Devemos dar as mãos e cantar, dia e noite, o cântico do perdão. Ele nos fará passar de homens cativos a seres livres. Perdoa e serás recompensado, perdoa e serás atendido em teus desejos elevados, perdoa e serás forte na batalha contra o mal, perdoa e serás iluminado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Frei Cândava, dotado de grande inspiração, perguntou: Pai Francisco, gostaria de ouvir algo sobre a felicidade. Francisco de Assis respondeu, meditativo e emocionado: Felicidade, meu caro companheiro, é algo cuja beleza e cujo estado permanente de bem-estar ainda conhecemos apenas parcialmente na Terra. Ela depende do esforço de cada um no exercício do aprimoramento. Nunca foi simplesmente doada, é conquistada pela alma que sobe o calvário da vida. A felicidade não se compra nem se vende. É acumulada passo a passo, nas oportunidades que a vida nos oferece a cada instante. É, portanto, o conjunto das virtudes acumuladas no coração. Todos somos candidatos à tranquilidade imperturbável. Para alcançá-la, porém, precisamos travar e vencer a mais difícil das batalhas, a guerra contra nós mesmos. Essa guerra exige vigilância permanente para eliminar inimigos que conhecemos bem: o ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia, a maledicência, a vingança, o orgulho, o egoísmo e tantos outros. São frentes de luta que devemos enfrentar para vencer a nós mesmos e conhecer o terreno sagrado do coração. Muitas criaturas desanimam na busca da felicidade por desejarem desfrutá-la imediatamente, o que é impraticável. Ela começa com uma simples mudança de pensamento, desce as ideias, domina as ações, busca a vivência e, às vezes, exige longo tempo. A verdadeira felicidade requer pureza de pensamentos, ideias e sentimentos, pureza de coração, de palavra e de vida. Depois de conquistada, o clima da felicidade perfumará nosso ser. Nunca mais a perderemos, e ela nos acompanhará durante o tempo que chamamos eternidade. Frei Pedro, imerso em clima de tolerância, revelou com alegria o que se passava em seu íntimo. Pai Francisco, se for de vosso agrado, gostaria de conhecer a utilidade do prazer. O homem de Assis, jovial e sorridente, interessado na paz dos companheiros, falou com serenidade. Frei Pedro, jamais me esqueceria de tratar desse assunto, que interessa a todos. Todos os temas devem ser lembrados em nossa comunidade, para nossa cultura espiritual. Devemos vigiar as interpretações que damos a eles, a fim de cooperar com o aperfeiçoamento de nossas regras. Não será necessariamente correto aquilo que digo,
mas aquilo que for aprovado pela consciência de todos e submetido ao disciplinador comum, que se chama tempo. O prazer assume variadas formas, dependendo muito da evolução da alma. O prazer do guerreiro é guerrear e vencer. O prazer do comerciante é vender e enriquecer cada vez mais. O prazer do camponês é adquirir terras e colher o máximo possível, enchendo seus celeiros de frutos e sementes. O prazer do político é alcançar cargos de mando e dominar os povos. O prazer do orador é falar bem e tornar-se famoso. O prazer do escritor é escrever de modo que todos apreciem. O prazer do usurário é o ouro. As enumerações poderiam ser infinitas, mas essas bastam para compreendermos como escolher nosso prazer. O prazer verdadeiro de nossa comunidade é o mesmo prazer de nosso Senhor Jesus Cristo. Servir com todas as manifestações do amor, compreender com todos os recursos do entendimento, ser bom com os recursos da perfeição, ajudar por todos os meios a reerguer aquele que recebe auxílio, perdoar com completo esquecimento das ofensas, falar em todas as línguas conhecidas pelos sentimentos, repartir o que temos com segurança e aliviar todos os sofredores que estiverem ao nosso alcance. Devemos ter também grande prazer em ouvir quem aponta nossos defeitos, amar sem condições em todas as direções de nossas atividades e servir de instrumentos para que o Verbo Divino fale por nosso intermédio. Na mesma linha, devemos sentir prazer em respeitar as convicções das criaturas nos campos religioso, político e filosófico, sem impor às vidas alheias o modo como vivemos. Se sentimos prazer na liberdade, devemos oferecer esse mesmo prazer aos outros. Deus sabe o que fazer. Filtra os prazeres incentivados pelos homens e deixa em nós o prazer divino que considera conveniente à nossa felicidade. Frei Silvestre, portador de grande dignidade, guardava uma pergunta para que todos a ouvissem. Então, perguntou com alegria: Pai Francisco, se for oportuno, gostaria de compreender melhor por que existe tanta urgência em pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, se a Igreja Católica já o faz há mais de 1000 anos. Francisco, agraciado pela paz do coração e feliz com a pergunta, respondeu sem rodeios: Devo explicar a todos os companheiros nossa posição diante da Igreja, na qual o nome de Pedro, o apóstolo, figura como primeiro representante da cristandade. Primeiramente, queremos que todos compreendam nosso respeito por essa Igreja de Deus, que se fez presente no mundo por meio de seus representantes. Essa Igreja lutou com todas as forças para manter aceso o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em suas virtudes. Depois de determinado tempo, aliou-se ao Estado, como todos sabem, para aliviar as perseguições contra os cristãos. Dessa forma, o Evangelho poderia avançar mais livremente, embora o Espírito tenha sido envolvido pela letra, silenciando algumas verdades. Até esse ponto, concordamos, considerando a situação espiritual da humanidade e sua falta de preparo para viver plenamente o Evangelho em espírito e verdade. Entretanto, o desvio avançou além dos limites em que deveria parar. A essência foi negligenciada em excesso, e alguns passaram a agir de maneira pior que políticos e guerreiros. O maior contrassenso foi, e continua sendo, matar em nome de Deus e de Jesus Cristo. Muitos dirigentes da Igreja Católica Apostólica Romana perderam as condições espirituais de pregar o Evangelho. Muitos nasceram condicionados por escolas sacerdotais imbuídas de crime, orgulho, egoísmo, fausto, mando, prepotência e vingança. Como voltar atrás e reconduzir a religião às bases verdadeiras? O maior tesouro do mundo escapou de suas mãos por causa das interpretações de falsos teólogos, influenciados pelo ouro e pelo bem-estar material. Se não fosse por isso, não precisariam de nosso trabalho. Nós iríamos, de corpo e alma, engrossar as fileiras do clero organizado. Estamos aqui, conforme nos recomenda o Senhor, para erguer sua igreja e reconstruí-la sobre os alicerces primitivos do amor e da caridade. Não se pode dizer que todos os membros da igreja erraram, pois generalizar qualquer assunto é demonstração de cegueira espiritual. Existem muitos sacerdotes que lutaram e lutam, entregando a própria vida à pureza dos ensinamentos do Cristo. Isso é louvável nos dias que correm. Mas os dirigentes, em sua maioria, estão influenciados pela dissonância doutrinária. Esqueceram o amor e, quando falam dele, não o vivem. Esqueceram a caridade e, quando falam dela, esquecem as obras. Esqueceram o perdão e, quando se lembram dele, não perdoam. Falam muito de paz, mas não dão um passo em favor dela. Somos ovelhas em meio a lobos, considerando as ideias que cultivamos. A qualquer momento poderemos ser atacados,
porque nossa prática prejudicará a vida daqueles cuja conduta é incompatível com a vida de Jesus Cristo. A urgência de pregar o Evangelho está justamente nisso: relembrar o Evangelho primitivo, cuja letra, graças a Deus, não mudou, embora seu sentido tenha sido obscurecido. Com a graça de Deus, poderemos recompô-lo, utilizando primeiro a prática e só depois falando sobre aquilo que tivermos vivido. Reiteramos nosso agradecimento à Igreja, ainda que esteja caindo, por ter conduzido o nome de Jesus através dos séculos. Foi nela que reencontramos o Cristo na vida de alguns corações que amam. Agradecemos também à aquiescência de sua santidade, que abriu os caminhos e aceitou as regras que lhe apresentamos. Não devemos esperar benefícios pessoais nesta jornada. A humanidade já está habituada aos maus costumes, e nosso trabalho será de sacrifício, disciplina e amor em sua mais elevada pureza. Não devemos julgar pessoa alguma nem as intimidações que já se fazem presentes no mundo. Temos, contudo, um dever, pela voz que nos chama ao trabalho. Se acreditamos nela, vamos sem esperar. Vamos servir. Frei Rogério, dedicado servidor do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, de palavra fácil e espontânea, perguntou: Pai Francisco, seria especialmente agradável para mim ouvir algo mais sobre a consciência, da qual muitos falam, mas pouco dizem. Gostaria de compreendê-la mais profundamente. Francisco sorriu espontaneamente e fez uma pausa antes de responder, permitindo que as ideias surgissem sob inspiração superior. Frei Rogério, é evidente que esse assunto participa das cogitações de Deus, no recôndito das almas. Nossos teólogos, homens por vezes inspirados, ocasionalmente nos oferecem algo que sacia nossa sede de saber sobre a consciência. Mas eles mesmos duvidam do que dizem, por lhes faltar segurança em tema de difícil comprovação. Nunca devemos abandonar um assunto por ele parecer frágil ou difícil de compreender. Tua lembrança foi muito boa. Rogo a todos que oremos juntos, para buscarmos além aquilo que ainda não entendemos com precisão. Quero ouvir a opinião de todos sobre o assunto, pois é nessa preocupação cristã que encontraremos o princípio do caminho que nos levará à fonte da sabedoria. Já li algo sobre isso no grande livro da natureza, folheado pelas experiências das mãos de cada dia. Encontrei uma abundância de códigos representativos, cuja interpretação será dada por aqueles que os estudam. Contudo, não devo oferecer apenas minha opinião pessoal. Rogo inspiração a Deus, para que eu possa servir de instrumento, não para falar aquilo que me agrada, mas aquilo que for certo. Peço a verdade. Vejo a alma como se fosse uma espiga de milho. A espiga é protegida por várias palhas sobrepostas, e, no centro, existe o sabugo, que dá firmeza aos grãos. Parece-me que o espírito, em obediência às leis de Deus, precisa revestir-se de inúmeros corpos, que podemos chamar de roupagens espirituais, para descer ao mundo conforme a determinação divina. No centro, existe um corpo de comando, no qual o espírito sente a grandeza de Deus e obedece às ordens mais sutis. Paulo conhecia essa realidade quando dizia: O Cristo em mim é motivo de glória. Jesus fala conosco por meio desse campo de sensibilidade, que se aguça à medida que amadurecemos espiritualmente. Esse campo é a consciência. Os demais corpos são mutáveis, como instrumentos para encontrarmos a realidade. O centro, porém, participa da presença divina e, devido à sua sutileza, escondida nas dobras do tempo e conhecida plenamente apenas por Deus, registra tudo o que fazemos, pensamos e sentimos, em uma área infinita, onde sempre há lugar para mais experiências. Que Deus me perdoe se digo algo que não devo. Entretanto, encontro grande alegria nesse assunto, pois ele nos oferece motivo para gravar em nós tudo aquilo que se relaciona com o amor. Frei Tancredo, imbuído da mais pura complacência, perguntou humildemente: Pai Francisco, por que, sempre que se forma uma comunidade como esta, as mulheres são separadas dos homens? O que existe nelas, ou em nós, que nos impede de caminhar juntos? Francisco de Assis, comovido pela pergunta, respondeu melancolicamente: Frei Tancredo, bem poderia não ser assim. Somos todos irmãos, convivendo na mesma casa de Deus. Porém, essa casa possui divisões para que adquiramos segurança naquilo que devemos fazer. Quando a terra se transformar verdadeiramente no reino de Deus, não haverá incompatibilidades nem separações convenientes entre homens e mulheres. Somos peças semelhantes, embora de feições diferentes. Deus criou a mulher, nossa irmã na eternidade, para ser nossa companheira, e criou-nos também com essa mesma finalidade. Existe nela algo que o homem não consegue expressar,
assim como há no homem algo que a mulher não pode expressar. Deve haver, portanto, troca das bênçãos que ambos carregam nos arquivos do coração. Certa vez, em estado de oração, ou, melhor dizendo, em estado de graça, concedido pela graça divina, não por merecimento, vi duas mãos derramando luz sobre a cabeça de um casal, como se lançassem trigo luminoso. As luzes brilhavam como o sol, e as duas criaturas absorviam-nas pela cabeça, como se recebessem alimento dos anjos. O homem transformava aquela luz em outra, que circulava por todo o corpo como o próprio sangue, dando-lhe vida, pois vinha da vida maior. A luz adquiria uma coloração vermelha, encantadora, vibrante e estimulante. A luz derramada sobre a cabeça da mulher, do mesmo trigo divino, transformava-se em um fluido azul, tão belo que é difícil descrevê-lo. Produzia os mesmos efeitos em seu mundo interior. Aquela força percorria toda a sua carne, sem deixar espaço algum, reunindo tudo em vida para a vida maior. O que mais me admirou foi perceber que, quando se olhavam com desejo e carinho, havia entre eles uma amizade profunda e sincera, e uma pequena chama de luz saía da mulher em direção ao homem. Não era tão brilhante quanto quando entrará nela, pela graça de Deus, mas desaparecia em suas entranhas. Ele, tomado de novo vigor, sentia-se feliz e desejoso de viver mais, cheio de esperança. A mulher também recebia do homem essa mesma bênção, de maneira semelhante e com efeitos correspondentes. O clarão azulado que saía da mulher, no êxtase do amor, dirigia-se ao homem, diretamente à fonte da vida. O vermelho encantador que saía do homem em direção à mulher buscava igualmente o ninho onde se geram os rudimentos da vida física. Notei a grande necessidade de ambos permanecerem juntos, para não morrerem carentes dessas luzes de Deus, que se transformam nos corações das criaturas e das quais cada um sabe produzir a própria porção. A carência de um pelo outro é uma força que, pelo menos no mundo em que vivemos, não obedece inteiramente à vontade. Não conhece barreiras de filosofia, religião ou ciência. Não teme cadeias nem armas, não distingue pais, mães, filhos, parentes, companheiros ou amigos. Não recua diante da força nem teme ser emparedada. Domina reis e sacerdotes, não recua diante de guerras nem de rumores de guerras. Não se importa com o tempo e vence as fúrias dos mares. Se pudesse, alcançaria as estrelas com o mesmo calor com que atinge seu objetivo ao toque da mão. Essa força, meu filho, é o sexo. Manifesta-se sob variadas formas, mas continua sendo o mesmo sexo. Compreendes agora por que, por enquanto, não podemos viver juntos, homens e mulheres, em comunidades como a nossa. Ainda não podemos dormir juntos com nossas confrades como fazíamos na infância, por falta de preparo espiritual, de domínio e de educação dos pensamentos. Já é um grande avanço não invadirmos domicílios nem atacarmos nossas filhas, pois os instintos podem conduzir-nos a isso. O futuro dirá o que deverá ser feito, para que possamos ser irmãos em Cristo de tudo o que foi criado por Deus. Eu desejaria que todos compreendessem, e muito mais eu, que sou o mais necessitado, que estamos separados de nossas irmãs em Cristo apenas fisicamente. Espiritualmente, porém, estamos ligados pela eternidade, pois necessitamos delas no amplo campo da pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como elas certamente necessitam de nós, para formarmos uma unidade benfeitora e um ambiente de luz nas trevas da terra. Peço desculpa se falei mais do que deveria. Peço a Deus por mim, particularmente, peço a todos que me ajudem a disciplinar minha língua. Se for necessário, que me corrijam com firmeza. Frei Diogo, admirador do silêncio e cultivador da tranquilidade, perguntou com interesse. Pai Francisco, seria útil para nós ouvir algo sobre o respeito. Francisco de Assis, satisfeito com o encontro daquela noite e com o interesse dos frades por assuntos tão variados, agradeceu internamente a Deus por aquela escola, na qual ele próprio se considerava o mais necessitado. Então, respondeu a Frei Diogo com dignidade. Meu filho, o respeito é um ambiente sagrado no campo de nosso entendimento. Cada um de nós é parte da vida universal, mas possui uma vida distinta. A alma é um verdadeiro mundo, e dentro dela existem leis que precisam ser obedecidas, a menos que desejemos sofrer as consequências de nossa ignorância. Certa ocasião, quando estive na França com meu pai, visitamos a casa de um velho sacerdote, homem de Deus, que possuía uma grande biblioteca. Peguei um dos livros, cuja leitura sobre os assuntos da alma me encantou. O livro tratava daquilo que deveríamos fazer para alcançar a autoeducação. O ensinamento que mais se gravou em minha mente dizia:
Conhece-te a ti mesmo, e o restante te será revelado. Somente por esse ensinamento já valeu a pena ter ido à França. Para conhecer semelhante tesouro espiritual, eu caminharia até qualquer lugar do mundo. Se cada um de nós começar a conhecer a si mesmo, aumentaremos o respeito para com nossos semelhantes. Peço a Frei Luís que recorde algo do Evangelho capaz de reforçar o conceito de respeito. Se falarmos o ano inteiro, ou a vida inteira, sem que o Evangelho de Nosso Senhor esteja presente, nada teremos dito. Frei Luís rememorou por alguns instantes e falou serenamente, como se a alegria saísse em forma de luz por todos os seus poros. Pai Francisco, podemos lembrar Paulo de Tarso falando aos Romanos, no capítulo 14, versículo 1. Acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Francisco, alegre como sempre, acrescentou com simplicidade. Eis uma das expressões mais profundas de respeito no Evangelho. Somos aconselhados a acolher aquele que é débil na fé, sem exigir que nos siga nem impor-lhe nossas opiniões, para não destruirmos aquilo que há de mais sagrado, a consciência. Se respeitarmos as ideias alheias, nossos semelhantes passarão a respeitar as nossas. Deus, a grande onisciência, sabe que a verdade condensará as ideias que deverão permanecer nos corações. Devemos abandonar a pretensão e tornar-nos conscientes do que representa a verdade. Busquemos o Cristo todos os dias, para que Ele nos guie e abençoe em nossa jornada. Frei José, com sentimentos profundamente integrados à caridade, perguntou com discernimento. Pai Francisco, se for do teu agrado, gostaria de saber o que é a saudade. O homem de Assis respondeu com serenidade, como sempre fazia diante dos que tinham fome de conhecimento. Frei José, lembraste um dos pontos mais sensíveis da lavoura dos sentimentos. A saudade divide-se em duas forças poderosas, uma que nos faz sofrer e outra que nos faz amar cada vez mais a vida e a Deus. No primeiro caso, quando a saudade busca unir criaturas e uma delas rompe os laços dessa força divina, o abandonado pode sentir no coração toda espécie de infortúnio, chegando até a graves desequilíbrios morais e espirituais. Entretanto, quando a saudade serve de fio invisível por onde corre o amor puro entre pessoas que se amam e estão distantes, transforma-se em seiva divina. Fortalece a unidade dos sentimentos e valoriza os tesouros do coração. A saudade pura não encontra distância no espaço nem no tempo. Cria um vínculo pelo qual, mesmo separadas, as almas se sentem unidas pela força do amor. Se sentes saudade e te oferecem um palácio para que nele te distraias, enganam-se aqueles que desejam proporcionar-te esse benefício. É dentro dele que a saudade poderá aumentar, apesar de todo o conforto, pois nada se compara ao amor, que tudo supera. Nada existe semelhante ao ambiente divino da saudade pura, aquela que faz o coração pulsar como um sol de Deus. Se alguém te levar às mais belas cidades da terra e te oferecer as maravilhas da ciência, ainda assim nada substituirá a imagem que amas e que a saudade faz recordar. Se fosses levado a um reino onde a paz fosse o clima natural, onde não houvesse necessidades, onde todos vivessem como uma só família e ninguém enfrentasse perigos, onde o céu fosse belíssimo, coberto pelas mais brilhantes estrelas, e até os anjos fossem visíveis a todos, mesmo assim, que Deus me perdoe. Se a pessoa amada não estivesse ali, a saudade faria com que esquecesses tudo para te lembrares, com pleno fulgor e alegria, daquele que projetou sua imagem no centro do teu coração. Essa saudade somente desaparecerá quando estivermos integrados à consciência de Deus, para podermos dizer, como o Cristo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cultivemos, pois, a saudade, mas a saudade pura, capaz de acender em nós luzes de todos os matizes, na busca de nosso amor, para que ele, na plena libertação dos sentimentos, se interligue a toda a criação de Deus. Frei Luís, demonstrando grande inteligência e elevada lucidez, perguntou com respeito: Frei Francisco, se os bens terrenos podem ser instrumentos valiosos em nossas mãos para o bem da humanidade, por que não nos apoiamos neles, a fim de servir melhor a causa do Evangelho? Francisco percorreu mentalmente diferentes momentos da história universal, recolhendo experiências dignificantes, e respondeu com humildade: Frei Luís, essa pergunta nos faz pensar e exige de nós um argumento equilibrado. Para evitar falsas interpretações, é bom repetir: o ouro, em si, não faz mal nem bem. Ele não pensa, não fala, não chora nem escreve. É apenas um metal nobre, com o qual muitas coisas podem ser feitas. Se for conduzido por inteligência educada e sábia, será colocado nos lugares certos. Se cair em mãos inescrupulosas,
poderá tornar-se fonte de desastres difíceis de conter. Podes pensar que nossa comunidade está sendo educada para o devido desprendimento em relação ao dinheiro. Mas, se lançarmos mão dos bens materiais sob o pretexto de ajudar o próximo, poderemos fazer o mesmo que a Igreja Constituída de Roma fez. Nossos instintos poderiam apagar a verdadeira caridade. Nesse caso, não precisaríamos desta comunidade, cujo alicerce é o desprendimento, pois ainda não estamos preparados para lidar com o ouro. Esse assunto é profundo. O próprio colégio apostólico do Mestre ouviu de seus lábios que, ao pregarem o Evangelho, não deveriam levar ouro nem prata, nem conduzir 2 túnicas. Os bens terrenos ainda nos prendem e desviam nossos ideais, mesmo os mais sagrados. Devemos pensar nos talentos eternos, aqueles que podemos carregar sem que o ladrão roube ou a traça corroa. Nossa comunidade existe para reviver a época de Jesus em sua feição mais pura e simples. Ele também disse que onde estivesse nosso tesouro, ali estaria preso nosso coração. Não podemos viver no conforto da fortuna. A vida fácil acomoda-nos, pois ainda não alcançamos a liberdade perfeita. Sei que tua intenção é das mais nobres, mas somente a boa intenção não garante nossa paz. É necessário saber o que fazer e realizar tudo com discernimento. Como bem sabes, a felicidade não está nos bens terrenos. Não se compra nem se vende. É conquista da alma, passo a passo, dia após dia. Se nos harmonizarmos interiormente, tudo o que vier de fora será acréscimo da misericórdia divina. Frei Morico, dispensador da alegria pura como virtude e luz, perguntou satisfeito: Pai Francisco, o que é a fé? O filho de Assis ponderou sobre os grandes feitos dos santos mais elevados, buscou Jesus em sua mais alta expressão de santidade e afirmou: Frei Morico, a fé é a substância das coisas esperadas, como nos ensina o grande convertido de Damasco. Essa fé avança em todos os sentidos e sustenta a vida nas lutas dos homens e dos anjos. Onde não existe fé, não pode existir vida. O produto da fé é o milagre da existência. A própria felicidade depende da fé, de sua presença marcante e sutil. Não poderíamos estar reunidos aqui com os objetivos que nos animam se não existissem em nós alguns traços de fé. A fé é uma força do coração que atrai aquilo que desejamos firmemente, e seu campo de ação é infinito. Assim como cultivamos uma lavoura com tudo o que pretendemos colher, é nobre e justo cultivar virtudes no solo dos corações. Se forem bem cuidados, os frutos não tardarão. O ser humano é aquilo que sua fé determina. Devemos unir nossos pensamentos e buscar a retidão dos sentimentos, para que, na flor das ideias, surja a fé, na glória de Deus e no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Se estás triste, volta ao teu íntimo e perceberás que tua fé escapou sorrateiramente. Se sentes ódio de alguém, ainda que por breves momentos, é certo que tua fé faltou. Se falas mal de alguém, a fé não se fez presente em teu coração. Se esqueces o amor ao próximo, foi a fé que te faltou no íntimo. Se te deixaste envolver pela ignorância e diminuíste as qualidades alheias, tua fé está escondida nas dobras do ciúme. Se não respeitas os direitos alheios, esqueceste a fé. Se deixas a caridade passar despercebida, o que dizer da fé? Se não te lembraste do amor nas situações mais simples da vida, faltou-te a presença da fé. Por isso, meu filho, a fé é verdadeiramente a substância das coisas esperadas. E essas coisas, para representar a fé, devem ser escolhidas à luz do Evangelho, pois somente ele sabe dar direção à fé pura, a fé cristã, a fé de que Jesus tanto falou e que todos os seus discípulos repetiram. O próprio Evangelho é obra da fé. Qualquer um de nós que a esqueça, assim como se esqueça das obras que a completam, estará espiritualmente morto, ainda que continue caminhando. O Evangelho ensina que a fé sem obras é morta. É por meio dela que chegaremos ao reino da esperança. Frei Sabatino, dotado de palavra fácil, perguntou: Pai Francisco, o que é o amor? Francisco de Assis respondeu com alegria, sob a proteção da virtude que tanto amava: Meus amados filhos, a pergunta de nosso irmão Sabatino faz-nos lembrar profundamente de nosso divino Mestre e de todos os seus ensinamentos durante sua passagem pela terra, pois ele foi a personificação do amor. Ele é o amor. Devemos compreender que o amor possui variadas ramificações em sua trajetória de luz, mas sua missão é libertar o homem e conduzi-lo a Deus. Ele desperta todos os sentidos das criaturas, para que os seres humanos compreendam melhor a vida e conheçam a si mesmos. O Cristo, em 3 anos, revelou a grandeza do amor.
Mas a distância evolutiva entre ele e nós é tão grande que precisaremos de muitos séculos para compreendê-lo e começar a vivê-lo. Se esta comunidade se desprender de todos os bens terrenos, mas não tiver amor, nada terá realizado diante dos compromissos que assumiu com os anjos que nos cercam. Se apenas pensar em fazer o bem e evitar o mal, mas não tiver amor, nada terá realizado. Se trabalhar dia e noite e doar tudo o que ganhar aos sofredores, mas não tiver amor, nada terá conquistado na busca da verdadeira paz. Se jejuar quase todos os dias em favor do bem-estar da coletividade, mas não tiver amor, nada terá feito pelo bem das criaturas. Se andar com uma única túnica, usar apenas um par de sandálias, abandonar o bordão e não tiver onde reclinar a cabeça, mas não tiver amor, continuará exatamente como antes, quando nada fazia. Se orar dia e noite em favor de todas as criaturas de Deus, com toda a piedade que o sentimento puder expressar, mas não tiver amor, nada terá feito para aliviar e confortar nossos irmãos. Se desenvolver o dom de curar todos os enfermos, mas realizar as curas sem a presença do amor, elas se transformarão em mera vaidade. Serão curas mortas, porque somente o amor é vivo e dá vida, por proceder da vida universal. Peço a todos que me ouvem que me ajudem a compreender o amor e a corrigir minhas faltas em seu exercício. Que me ajudem a colocar meu amor equivocado sob a bênção da disciplina, para que o Cristo me visite e me ensine a amar. Peço a todos vós, companheiros que sabeis amar, que me façais essa caridade. Corrigi-me, quando necessário, detende-me, para que eu compreenda o valor do amor a Deus e ao próximo. O amor é paz. O amor é entendimento. É caridade em todos os seus aspectos de educação e sabedoria. Fim do capítulo 18.